Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu criei esse canal para a gente poder aprender um pouco mais sobre estatística. Então, se você gosta de falar sobre o tema e quer aprender mais sobre isso, siga a gente nesse canal e continue aprendendo aqui. Na primeira aula do curso eu falei bastante sobre a importância de fazer um fluxograma. O fluxograma é uma forma super didática de representar a principal pergunta que você tem no seu trabalho. O principal objetivo do seu trabalho deve ser representado e colocado dentro de um fluxograma. Bom, mas depois que nós temos uma pergunta muito bem precisa, muito bem definida sobre o tema da nossa pesquisa, nós precisamos identificar algumas questões básicas que estão dentro da pergunta a ser respondida. Então, por exemplo, uma das questões principais é o universo amostral. A nossa pergunta ela vai abranger um determinado espaço, seja ele um tempo, seja ele um local, seja ele o que for, mas o universo amostral é o universo que vai englobar, que vai ser utilizado para responder essa pergunta. Bom, então, por exemplo, se eu estou interessado em saber a infecção de pessoas por coronavírus, a infecção de coronavírus na população brasileira, a minha pergunta seria: qual é o grau de infecção de coronavírus na população brasileira? Frente a essa pergunta, o meu universo amostral ele vai ser, obviamente, a minha população brasileira. Se eu quiser tirar inferência sobre essa população, sobre esse universo amostral, eu preciso ter uma amostragem que represente a população brasileira. Então, nesse caso, a população brasileira é o meu universo amostral. Vamos supor que eu esteja interessado em analisar a infestação por fungos em uma planta. Eu quero saber exatamente nesse indivíduo qual é o grau de infecção de um fungo específico nessa planta. A planta, o meu indivíduo planta, essa plantinha aqui dentro do vaso, ele é o meu universo amostral. Então, isso vai ser usado, esse indivíduo vai ser usado para responder essa minha pergunta. Vamos supor que eu tenha um terceiro exemplo. Eu estou interessado em saber o grau de infecção de um fungo em lavouras de algodão do Distrito Federal. Vamos supor que tenham lavouras de algodão no Distrito Federal e eu tenho interesse em saber qual o grau de infecção dessas lavouras. A minha pergunta central ela está endereçada às lavouras de algodão do Distrito Federal. Então, esse pedaço da minha pergunta, esse tópico, lavouras de algodão, ele nada mais é do que o meu universo amostral. Se eu quiser tirar conclusões, ou se eu quiser estudar para responder essa pergunta, qual o grau de infecção de lavouras do Distrito Federal, de lavouras de algodão, eu preciso estudar as lavouras de algodão do Distrito Federal. Então, esse é o meu universo amostral. Uma vez que eu tenha estudado o universo, que eu tenha pensado no universo amostral, eu preciso definir agora qual é a minha unidade amostral. Minha unidade amostral é a menor unidade que vai ser medida em algum estudo científico. Então vamos voltar no meu exemplo da minha planta carnívora. Se eu estou interessado em estudar o grau de infecção nessa planta, eu não posso simplesmente macerar a planta inteira e estudar o fungo nessa minha planta inteira, porque eu vou estar destruindo o indivíduo. Eu não posso usar o indivíduo inteiro. O indivíduo inteiro é meu universo amostral. Agora eu posso pegar somente um pedaço de tecido da folha, ou um pedaço de tecido de qualquer estrutura da planta, seja raiz, caule, o que for, e posso estudar o grau de infecção do fungo nessa unidade específica, nessa menor unidade específica. Essa menor unidade específica é chamada de unidade amostral. Vamos supor que eu queira saber, voltando à primeira pergunta, se eu queira saber o grau de infecção por coronavírus na população brasileira. Nós já falamos que população brasileira é meu universo amostral. Para eu estudar essa pergunta, eu preciso medir alguma coisa. E essa alguma coisa que eu vou medir, ela é a minha unidade amostral. Nesse caso dessa pergunta, o que será medido são os indivíduos. Eu vou estudar quantos indivíduos estão infectados com essa doença. Eu posso tirar uma amostra de sangue, eu posso tirar uma amostra de tecido, processar essa amostra e saber qual é o grau de infecção de um indivíduo. Agora, se eu quiser saber o grau de infecção da população inteira, eu tenho que estudar muitos indivíduos dessa população que me representem a população brasileira. Cada um desses indivíduos vai ser uma unidade amostral. Enquanto que o conjunto de unidades amostrais, ele necessariamente vai me permitir inferir algo sobre a população de interesse, que no caso é a população brasileira. Então, no primeiro exemplo dessa pergunta, na primeira pergunta desse exemplo, nós temos
Duas coisas. Primeiro, a unidade amostral é o indivíduo, e segundo, o universo amostral, aquele que eu quero inferir, ele é justamente a população brasileira. No caso da minha planta, uma amostra de tecido pode ser a unidade amostral. Se eu estou interessado, por exemplo, em lavouras de algodão e qual o grau de infecção de um fungo específico em lavouras do Distrito Federal, eu posso usar diferentes lavouras dentro do Distrito Federal como sendo a minha unidade amostral. De repente, um sítio específico, de repente, uma fazenda específica, ela pode representar uma unidade amostral. Um sítio, um local onde eu vou medir aquele grau de infestação dentre os indivíduos. Bom, pensando em um exemplo de biologia, vamos supor que eu esteja interessado em estudar ou estimar a abundância de onças pintadas no Parque Nacional de Brasília. Claramente, essa minha pergunta, a minha pergunta central seria: qual é a abundância de onças pintadas no Parque Nacional de Brasília? Frente a essa pergunta, o Parque Nacional de Brasília, as onças do Parque Nacional de Brasília são o meu universo amostral. Se eu quiser tirar conclusões para responder essa minha pergunta, eu preciso acessar, eu preciso amostrar o meu universo amostral, que é o Parque Nacional de Brasília, mais especificamente as onças do Parque Nacional de Brasília. Então, para mim faz sentido eu estimar, coletar informações sobre essas onças ao longo de todo o Parque Nacional de Brasília. Se eu assim o fizer, eu vou poder ter uma ideia, ou vou poder quantificar qual é a abundância de onças e vou poder ter uma resposta à minha pergunta. Agora, pensando no exemplo das onças, se eu estou interessado em estimar ou em saber qual é a abundância de onças no Parque Nacional de Brasília. Para eu definir a minha unidade amostral, eu preciso, principalmente em estudos ecológicos ou biológicos, geralmente associar a uma unidade de área ou uma unidade de tempo. Eu não consigo, uma forma de eu estimar a abundância de onças, por exemplo, é colocar câmeras trap em um determinado local. Aquele local, aquela unidade de área por onde a onça vai passar, ela vai ser a minha unidade amostral. Então, se eu espalhar câmeras traps que estejam ao longo do Parque Nacional de Brasília, cada uma dessas câmeras traps, elas podem ser a minha unidade amostral. Tem gente que usa transectos como sendo unidade amostral. As pessoas, quando vão mostrar onças, por exemplo, elas percorrem um determinado percurso, às vezes 1 quilômetro, 2 quilômetros, às vezes um pouco mais, em linha reta, e vão contando quantas onças eles encontram ao longo desse percurso. Então, nesse caso, quando elas estão usando um percurso como esse, ou um transecto, esse transecto pode ser a minha unidade amostral. Na verdade, a forma de você medir ou quantificar a abundância de onças, ela depende muito do teu objetivo principal. E aqui eu não estou dizendo que câmeras trap é melhor que transectos, ou transectos é melhor que câmera trap, não. Só estou dizendo que existem várias formas de acessar essa medida de abundância de onças ao longo de pedacinhos do Parque Nacional de Brasília. Então, geralmente nas questões ecológicas e nas questões biológicas que a gente trabalha corriqueiramente, as nossas unidades amostrais ou elas são restritas no espaço ou elas são restritas no tempo. Por exemplo, se alguém quer amostrar passarinho, um dos métodos de contar passarinho, de estimar a abundância de passarinho, é por contagem de vocalizações. Então a pessoa para em um local e fica escutando durante 5, 10 minutos quantos passarinhos daquela espécie específica ele está ouvindo. Aquela unidade de tempo, 10 minutos, 15 minutos ou 5 minutos, cada unidade dessas é uma unidade amostral. E ele pode utilizar réplicas, repetições dessa unidade amostral para acessar toda a informação ao longo do universo amostral. Para peixes de riacho, por exemplo, que é um organismo com que eu trabalho, a gente usa um segmento de riacho. Então eu vou amostrar peixes de riachos em 50 metros de riachos. Esse trecho de 50 metros de riachos, ele vai ser o meu universo amostral. O meu universo não, a minha unidade amostral. Então, essa unidade amostral vai estar associada ao organismo que eu estou estudando. E dependendo da pergunta que vocês têm vocês vão ter uma forma diferente de medir, seja ela no tempo, no espaço. No caso das onças, a gente pode associar a abundância de onças a um espaço específico, mas obviamente eu preciso repetir essa amostragem ao longo de todo o meu universo de interesse, que no caso, ou no universo de interesse ou no universo amostral, que no caso é meu Parque Nacional de Brasília.
Então, tanto o universo amostral quanto a unidade amostral, eles são específicos para cada pergunta. Se você faz uma pergunta qualquer e você busca a resposta para aquela pergunta no contexto de um trabalho científico, de um artigo científico, você precisa atacar primeiro esses dois pontos para identificar o que você vai medir, onde você vai medir, como você vai medir e o quão geral aquilo vai ser, para onde você, até que ponto você vai poder extrapolar aquelas respostas. Então, essas duas questões são super importantes para vocês que estão fazendo qualquer pergunta. Se liguem nisso.